Em 2022, 24 mil professores de Minas Gerais se afastaram em algum momento por doença. 24 mil só em 2022. Em estudo realizado pela Fundação João Pinheiro, mostrou que os professores designados, que não são aqueles concursados, se afastaram menos que os professores efetivos, mas por períodos mais longos. E por quê? Porque ficam até não aguentarem mais com medo de perderem novas designações. Mostrar lá o sangue. Bom, a crueldade que os sistemas de educação trata a saúde de seus professores é o tema de hoje, que nós vamos conversar agora com a professora Ana Luísa Araújo. Ana Luísa é graduada em Direito e em Administração Pública, pós-graduação em Direito Público pela PUC Minas e tem mestrado em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG. Ela é servidora pública estadual, especialista em políticas públicas e gestão governamental e está em exercício na Fundação João Pinheiro, onde exerce a função de coordenadora do colegiado de cursos de pós-graduação. É professora do curso superior de administração pública e em cursos de especialização da Escola de Governo, professor Paulo Neves de Carvalho. Muito boa tarde, professora Ana Luísa. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite de vir aqui na rádio para participar do programa. Boa tarde, professor Luiz Flávio. Boa tarde, Rony. Boa tarde aos ouvintes. Eu que agradeço o convite. Ah, que bom, hein? Olha, a gente está falando aqui sobre o tema de hoje é sobre o adoecimento dos professores. É um tema recorrente na educação, mas vamos pensar um pouco mais a respeito da pesquisa que a senhora fez, né? Então, eu gostaria que eu tenho uma pergunta que já está aqui coçando para obter a resposta. Professora, nossa conversa de hoje foi incentivada a partir da pesquisa realizada pela senhora com o Ralph Martins e Mariana Morim sobre o vínculo de trabalho e o adoecimento docente com análise das licenças dos professores da rede estadual de educação de Minas Gerais. A princípio, qual foi a motivação que levaram vocês a fazer essa pesquisa? Bom, professor Luiz Flávio, foram várias motivações, né? Na realidade, eu comecei a acompanhar essa questão dos professores designados. Os professores designados, gente, são aqueles professores que são contratados temporariamente para atuar na rede estadual de ensino. A regra é que você seja professor efetivo, seja aprovado num concurso público. Mas se vocês olharem na prática, a maioria dos professores da rede estadual de ensino tem um vínculo de natureza precária, que é essa designação, essa contratação temporária. Eu comecei a estudar esse assunto. E inclusive tem que estar sempre renovando. Sim, é o fator de estresse, exatamente. Se renova a cada ano. Eu comecei a estudar esse assunto com mais afinco na época daquela lei complementar número 100, que ficou muito famosa, de 2007. Que foi a lei que efetivou. Era na época do governo do Anastasia. Do Anastasia, isso. Que ela queria efetivou. Revogar tudo e como é que ia fazer, né? Como é que ia resolver isso? Ela efetivou, né? A lei efetivou mais de 112 mil servidores sem concurso público. Então, a regra para você ser efetivo é mediante aprovação em concurso público. E aí foi interposta uma ação de inconstitucionalidade contra essa lei, que foi julgada em 2014. E aí eu comecei a trabalhar com os meus alunos da graduação, onde eu dou a disciplina de Direito Administrativo 2, exatamente lá na Fundação João Pinheiro, exatamente essa situação. Porque esse curso é muito interessante, eu tenho que fazer um pouquinho da propaganda do curso, porque é meu mesmo. Xodó. Eu sou formada também lá. Aqui é justamente para fomentar a educação, então para a gente poder falar sobre essas boas formas práticas, boas práticas de educação e de aprendizagem, né? E aí é muito bom, né, que isso chegue aos ouvintes, que eles possam se candidatar, né, à Fundação João Pinheiro, ao curso superior de administração pública, porque realmente é uma daquelas boas práticas que a gente tem que espalhar por aí. É um curso superior gratuito, tá? A Fundação João Pinheiro, ela é estadual. Esse curso, o aluno ganha uma bolsa de um salário mínimo para estudar e ao final do curso, ele é nomeado para o cargo efetivo de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Meu sonho, professor. Seu sonho, né? Mas como é que é a forma de ingresso? A forma de ingresso é pelo Enem, tá? O Enem funciona como um concurso público também, né? Para o ingresso nessa carreira. E aí você, fazendo o Enem, sendo aprovado, começa a fazer o curso, formando e cumprindo todos os requisitos.
Fechou aqui, agora abriu de novo, né, Rony? Aí. Por favor, pode Não, repetir, beleza. por gentileza. E aí você, ingressando no curso, via aprovação em Enem, formando-se no curso, cumprindo todos os requisitos, ao final desse curso você é nomeado para esse cargo efetivo. O Ralph foi meu aluno na graduação. E aí, eu tenho por costume trabalhar estudos de casos com os alunos, e o estudo de caso que eu estava trabalhando na turma do Ralph foi exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional aquela efetivação feita pela Lei 100. E aí a pergunta para os alunos era, né, se você estivesse ali formulando políticas públicas, como que você iria resolver essa situação? Né, o que seria feito para a gente continuar prestando o serviço educacional, a política pública de educação, mas diante dessa situação? Então a gente trabalhou muito isso durante o semestre, mas também no sentido de comparar os professores efetivos, que são os concursados, com os professores designados, que infelizmente tem muita diferença. Os efetivos, eles têm uma certa estabilidade funcional. Sim. E os que são designados, eles devem fazer a renovação da designação a cada ano. Exatamente. E é o que o fator de estresse é esse. Essa diferença entre o efetivo não tem essa pressão, né? Exatamente, professor Luiz. Só que, para além disso, as nossas pesquisas demonstram que o professor efetivo ele ganha em média 35% a mais do que o professor designado. O professor efetivo ele faz jus a um leque de direitos muito maiores. Então existem vários benefícios, gratificações, por exemplo, gratificação por fazer um curso de pós-graduação, um mestrado, que se paga para o efetivo, mas não se paga para o designado. O professor efetivo ele tem direito a uma carreira e ele progride nessa carreira. O professor designado nunca vai ter carreira porque ele não tem cargo, ele é designado até o fim do ano, ou pior ainda, né? Se chegar um professor efetivo, ele pode perder a designação a qualquer momento, né? E ele não tem essa carreira, E aí, eu acompanhei o Ralph, né? Na época da disciplina do direito administrativo, e ao final do curso de administração pública, todos os alunos têm que elaborar uma monografia, né? Vamos explicar isso. A monografia, o TCC que eles falam, TCC, o trabalho de conclusão de curso, ele sempre se pauta em cima de uma pesquisa científica que vai gerar em cima de um tema. E esse tema escolhido foi exatamente esse assunto. O adoecimento docente. Isso mesmo. Docente. Porque aí quando o Ralph chegou ao final do curso, ele foi fazer um estágio, tem um estágio obrigatório que os alunos fazem ao final do curso, ele foi fazer na Secretaria de Planejamento e Gestão, num órgão lá vinculado à Central de Perícias Médicas, que é por onde passam os professores que saem de licença para tratamento de saúde. Aí o Ralph me procurou e falou, professora, eu estou tendo acesso a dados, né, da perícia médica a respeito do afastamento para licença para tratamento de saúde de professores efetivos e professores designados. Vamos fazer um TCC a respeito desse tema? Uma análise, uma comparação? Interessante. E aí foi o TCC do Ralph, foi sobre o adoecimento docente, como que esse adoecimento se dá entre o professor efetivo e o professor designado. Então a gente viu que tem tanta diferença entre os dois no que se refere a salário, a acesso a direitos, a carreira. A pergunta do Ralph era, será que o adoecimento é diferente? Ou será que todos adoecem da mesma forma e pelos mesmos prazos e os mesmos tipos de doença? A ideia era essa, né? E aí eu fui a orientadora do Ralph no TCC. E na banca do Ralph, a professora Marina Amorim atuou como avaliadora. E aí, ao final da apresentação, o Ralph fez um trabalho muito bacana. A professora Marina falou, não, vocês têm aí um trabalho legal para transformar num artigo. Foi o artigo que a gente fez e que foi publicado na revista da UFMG, Educação em Revista. Que bacana, né? Agora, a questão é do professor que é efetivo e o que é designado, eles têm as mesmas práticas docentes ou tem um que sofre menos autonomia, menos condição de elaborar, o que vai colocar ele em situação em desequilíbrio com o efetivo? Pois é, professor Luiz, teoricamente eles teriam as mesmas práticas docentes, eles estão lá dentro de sala de aula. Teoricamente. Agora, por que eu falo que teoricamente? Porque é algo que compromete a própria
o próprio aprendizado, né? A própria política educacional. Porque o que acontece? Uma coisa sou eu, que sou efetiva, ao término do meu estágio probatório de 3 anos, adquiri a estabilidade e eu sei que eu vou continuar trabalhando ali naquela escola. Então eu elaboro projetos educacionais, eu vou desenvolvendo esses projetos com os meus alunos. Ao passo que o professor designado, ele tem aquela designação por aquele ano e que nem sabe se vai ser respeitada, porque eventualmente pode chegar um professor efetivo ali e ele perder a vaga. Exatamente. Então ele às vezes elabora um projeto interessante para desenvolver com os alunos, às vezes ele está ali no meio do projeto, chega a diretora e fala assim, olha, chegou um professor efetivo para o seu lugar, a partir de amanhã você não precisa vir mais. Então aí isso compromete. Nomeação e livre nomeação e exoneração, né? A designação seria como se fosse uma livre nomeação e uma livre exoneração. Isso é o cargo em comissão, né? Mas a designação não é, a designação é uma função, mas ela não tem nenhum vínculo de perpetuidade, nenhuma garantia de continuidade. Ela é pior do que o contrato temporário, eu costumo falar, porque o contrato temporário ainda tem prazo de duração. Tem regras, né? Tem um pouco mais de regras do que a designação. Olha só, e como é que foi feita a pesquisa? Bom, a pesquisa foi feita a partir de uma análise quantitativa, né? Essa análise quantitativa foi feita com os dados lá da Central de Perícia Médica, que é o Núcleo de Informações Estatísticas em Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Além desses dados que a gente conseguiu ter acesso de 2016, 2017 e 2018, a gente utilizou esse período porque foi o período em que a Central de Perícias Médicas começou a cadastrar por CPF, então os dados eram mais fidedignos. E além desses dados, foram feitas também entrevistas com 2 professores designados, 2 professores efetivos, um psicólogo perito e um médico perito e análise documental. Qualitativa, é né? uma pesquisa quanti-quali, né? Porque teve também os dados, a partir dos dados. E no caso, a pergunta motivadora, ela sofreu ali uma alteração no curso da pesquisa? Ela, na verdade, a gente partiu de um problema que era como é o adoecimento entre professores efetivos e designados da rede estadual de ensino. Mas a hipótese inicial do Ralph, ela sofreu sim alteração, porque num primeiro momento a gente sabe a partir das nossas leituras, né, da doutrina de um modo geral, que a precariedade do vínculo é um fator muito forte de adoecimento. Sim. Então a gente partiu... O fator de incerteza, né? A incerteza, a insegurança. Os aspectos de segurança, né? Que as pessoas precisam. Você precisa de ter como lá na pirâmide de Maslow, lá atrás, né? Pessoal, precisa de aspectos de segurança, né? Sim, os fatores de segurança. Então, quando você não tem essa segurança, seguramente você está lá na base da pirâmide, Com certeza. Então, a hipótese inicial do nosso estudo era de que os professores designados adoeciam mais. A gente partiu dessa hipótese inicial. E aí o primeiro dado que o Ralph conseguiu levantar era do número de licenças para tratamento de saúde. E a gente viu que o número de licenças para tratamento de saúde dos professores designados eram menores do que dos professores efetivos. Aí o Ralph pensou assim, nossa, eu acho que a hipótese inicial está errada. Aí a gente falou, não, vamos olhar como que são essas licenças. E aí tivemos a ideia de olhar o tempo de duração dessas licenças. Porque aí esse dado nos trouxe algo que a gente já imaginava, que o professor designado, ele demora mais a sair de licença, porque ele não quer perder a designação. Ele resiste, né? Ele resiste, né? Ele resiste ao adoecimento. Certo. Então ele trabalha doente. E no caso as internações são mais longas. São mais longas. Porque ele resiste, quando não aguenta mais o estágio do adoecimento já está mais agudo, né? Exatamente. Fazendo com que ele tenha uma necessidade de ficar ausente por mais tempo, né? Isso, tem até uma fala do médico perito no trabalho, em que ele fala assim, que quando o professor designado procura geralmente a licença para tratamento de saúde, o estágio dele de adoecimento já está mais avançado, de maneira que ele tem que se afastar por mais tempo. Ele não aguenta mais. Ele não aguenta mais. Agora, é recorrente? Quem tem mais recorrência? Quem repete mais ao tratamento? Quer dizer, quem se interna mais vezes, quem que afasta mais vezes é o designado. Os dados mostram que os efetivos saem mais de licença para tratamento de saúde do que os designados. O número de eventos, né, de licença para tratamento de saúde entre efetivos é maior do que entre designados. Mas o
tempo de duração do afastamento por motivo de saúde do designado é maior do que o do efetivo. Mas a reincidência, ou seja, acaba sendo a do efetivo. O efetivo é que sempre que adoece, vai lá e procura licença. O designado fica seguindo, resistindo. Professor, então é como se fosse o plano de saúde. Quem tem plano de saúde vai ao médico sempre, quem não tem que pagar, fica resistindo ali. Fica resistindo, trabalhando até quando dá, né? Isso é um fator muito complicado, Sim. né? Vamos seguindo aqui nas perguntas, e eu tenho um aspecto aqui que é falar sobre as conclusões da pesquisa, né? Quais são as respostas que nós conseguimos ter a partir da pesquisa? Sim. Bom, as principais conclusões que a gente chega, né, nessa pesquisa é que até o adoecimento é diferente entre efetivos e designados. Se a gente já sabia que o efetivo ganha 35% em média a mais que o designado, que o efetivo faz jus a muito mais direitos que o designado, que o efetivo tem uma carreira ao passo que o designado não tem, a gente percebe que até no adoecimento eles diferem no que diz respeito a essa procura pela licença para tratamento de saúde. Então o efetivo ele procura mais a licença para tratamento de saúde, ele procura mais cuidar de sua saúde do que o designado. O designado ele acaba deixando a saúde para segundo plano, porque a designação acaba sendo o primeiro plano dele, já que ele não sabe sobre a continuidade da designação, ele não sabe se ele vai ser designado no ano seguinte novamente. Então ele quer mostrar um bom trabalho, ele quer mostrar que ele não sai por qualquer coisa. Então até nisso ele também é prejudicado. E tem um percentual para poder dizer assim, olha, que é mais prejudicado, tantos por cento do que porque a pesquisa ela tem vários vieses, né? Sim. Então quando eu penso assim sobre a questão do adoecimento, eu imagino de formas diferentes. Por exemplo, o adoecimento mental, né? A saúde mental e a saúde fisiológica, né? E uma está ligada à outra e uma pode provocar a outra, inclusive, né? Então, nesse aspecto, a pesquisa mostra que o fator psicológico ele é preponderante para o adoecimento docente? Olha, o que acontece, professor Luiz Flávio? A nossa pesquisa, a gente poderia avançar mais adiante. Até tinha comentado com o Ralf que isso podia ser um projeto para ele para um mestrado. Ele até foi aprovado também no mestrado da Fundação, mas com outro projeto. Que bacana. Aliás, outro tema. Como todo trabalho acadêmico, né? Sempre a gente coloca lá sugestões para pesquisas, para outros pesquisadores que vão ter acesso a essa pesquisa, poderem dar continuidade a essa ideia, a essa busca, e servir como base para a informação de outras pesquisas, né? Que é assim que faz a construção do conhecimento, né? A gente tinha até a ideia, né, de mais pra frente, quem sabe, se a gente tivesse fôlego para isso, analisar o CID, né, que é aquele Código Internacional da Doença, que é colocado, né, na receita 10, ali, o CID. Então, a gente tinha a ideia de tentar comparar também o CID entre efetivos e designados para ver se havia diferença. Mas a gente não teve fôlego para isso. Mas, de um modo geral, o que a literatura mostra é que, foi isso que eu tentei perguntar, mas não tive retórica o suficiente. Não, o que a literatura, de um modo geral, mostra é que, em sua grande maioria, os afastamentos por doenças são causados entre docentes, né, entre professores, por estresse, depressão, síndrome de burnout, né? Que é aquele esgotamento, né? Físico, mental. Que pode ocorrer com qualquer profissão. Com qualquer profissão, sem dúvida. Mas a Organização Internacional do Trabalho, ela fala que a profissão docente é uma profissão muito propensa. Principalmente quando o professor, ele trabalha em 2, 3 instituições de ensino, ainda chega em casa, tem que corrigir prova, elaborar aula, enfim, ele fica cansado, ele fica esgotado, né? Isso mesmo. E também, da parte física, né? A gente diria também problemas relacionados à voz, né? Então, calos nas cordas vocais são muito comuns também entre docentes. E também tem muita escola que o acesso é difícil, então tem problema de locomoção. Com certeza. Né? E a gente tem que pensar, eu não sei se é o caso da pesquisa mostrar, a questão geográfica desses professores, né? As dificuldades práticas que eles têm. Porque muitas vezes pode ocorrer que os que são efetivos estão em horários e localização privilegiada em detrimento aos que são designados, ou seja, a designação vai ser lá para a escola lá longe e o efetivo, não, eu quero ficar aqui nessa escola que é melhor, eu quero ficar aqui no Instituto de Educação.
num lugar melhor, né? Então isso aí pode ser que seja um fator que, se vier a dar mais continuidade à pesquisa, pode buscar várias informações aí que são relevantes para a educação, né? E como a designação também geralmente é para pequenas cargas horárias, né? Aí o professor tem que pegar uma designação numa escola aqui, outra designação em outra escola acolá, outra mais distante, para tentar complementar ali o orçamento dele no fim do mês. Então ele roda a cidade, né? Dando aula. Eu tenho uma colega na graduação que ela é professora designada. Sim. E ela disse o seguinte: está sendo muito difícil para ela por causa da localização da escola em relação à graduação que ela faz, o trabalho que ela tem de ir para dar aula e depois voltar para não dá tempo, é muito longe entre uma coisa e outra, né? Acaba que não compensa muito, né? Com certeza. Dando sequência aqui, o que essa diferença entre professores designados e professores efetivos nos diz sobre a nossa educação? Eu acho que ela nos diz que a nossa educação, ela não prestigia muito o papel do professor, né? Assim, a gente não pode esquecer que a carreira do professor, né? Eu tô falando aqui em carreira, eu tô falando que o professor efetivo ganha em média 35% a mais do que o professor designado. Sim. Eu tô falando que ele faz jus a direitos mais do que o professor designado, mas a gente também não pode se esquecer que ela não é uma carreira atrativa, né? Se a gente for olhar não só em Minas Gerais, mas no Brasil de um modo geral, o número de pessoas que tem por objetivo, né, por sonho na vida ser professor, ainda mais na rede estadual de ensino, não é um número grande. Então ela não é uma carreira atrativa. E quando a gente vê essa distinção entre o professor efetivo e o professor designado, é mais preocupante ainda. Eu quero ter o cuidado com a minha fala de deixar claro, assim, de que é necessário que exista alguma forma de contratação temporária, seja designação, seja uma contratação temporária mesmo. Agora, o que eu reclamo muito, né, o que eu sempre bato nessa tecla, é a maneira como isso se tornou algo corriqueiro onde não deveria ser. Porque o que acontece? A gente tem uma regra na Constituição que é o acesso ao cargo público mediante aprovação em concurso público. A política educacional, né, o direito à educação, ela é uma garantia a todos feita pela Constituição. Então a gente tem a chamada universalização da educação, que a Constituição é quem fez. Então, o que acontece? O que seria a maneira adequada, né, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico? Que esse serviço educacional fosse prestado por professores concursados. É claro que tem que existir contratados temporariamente para eventualidades. Para eventualidades, porque a professora contratada, ela pode ficar grávida e sair de licença maternidade, o professor pode sair de licença para tratamento de saúde e o aluno tem que continuar tendo aula. Mas não 100 mil, né? Mas não 112 mil, não que os designados sejam mais do que os efetivos, porque se a gente pegar os dados, né, da evolução de designados e efetivos, eu tenho esses dados entre 2014 e 2018, o número de efetivos sempre foi superior ao número de designados. Professora Ana Luísa, a pergunta é muito simples e deve ser muito recorrente também. Por que não abre concurso público? Pois é, porque não abre concurso público? Existem vários fatores, a pergunta é simples e a resposta é muito complexa, né? Existe a questão do Estado de Minas Gerais, do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? O Estado está em uma situação bastante difícil e a gente tem que fazer também aquela meia-culpa, né? Eu falo assim, a designação, ela existe desde a Constituição Mineira de 89 e a previsão da designação existe desde a Lei 10.254 de 1990. Isso não é uma coisa desse governo agora ou do governo passado. Todos os governos se aproveitaram da designação e eu falo muito francamente, assim, me sinto muito à vontade para dizer isso porque sou gestora e eu acho que para um gestor ter a designação é o melhor dos mundos, porque você não tem que fazer planejamento da força de trabalho, você não tem que fazer concurso público, você por um lado tem a universalização da educação, que a Constituição foi lá e colocou. Por outro lado, você fica assim, como que eu vou transformar essa universalização da educação numa política pública? Como que eu vou fazer isso? Como que
eu vou transformar isso em um professor dentro de sala de aula, dando aula para os alunos? Onde tiver alunos, onde tiver necessidade, tem que ter professor. Você tem que ficar planejando concurso. Fazer concurso é caro, é demorado. Quantos professores eu preciso? Todo esse planejamento é um planejamento custoso. É claro que é plenamente possível de ser feito. A partir do momento em que eu tenho ali uma carta branca, que é a designação, aí eu posso designar quando eu tenho necessidade de professor. Quem que não vai aproveitar essa carta branca? É verdade. Não é? É verdade. Então, quando a gente pensa assim na educação, como uma forma de ser o ingresso do professor por meio de concurso público, a gente pensa o seguinte, não está sendo muito... O processo da designação, ela já é um certame, né? Já é um processo seletivo simplificado, né? Você pode fazer em forma de um processo seletivo simplificado. Então, um professor que gostaria de ter um emprego dessa designação, ele consegue fazer mediante as mesmas regras do concurso público? Não. A designação ela é bem mais simples que o concurso público. Sim, mas estou dizendo o seguinte, o direito de um professor para ser designado, ele é por meio de uma concorrência, vamos falar assim, equilibrada? Sempre sobram, né, vagas, porque o que acontece? Você tem uma demanda por professores que ela é muito maior do que o número de professores efetivos que você tem. Então sempre sobram, né, algumas horas, alguma carga horária nas escolas que é suprida por designados. E aí na prática, né, muitas pessoas que às vezes estão fazendo concurso público para professor, ou estão estudando para o concurso, às vezes ainda não abriu o concurso, ou a pessoa se formou ali naquela área e quer dar aula, aí ela apela, né, para designação, porque sempre tem o processo de designação aberto e conseguir aulas como designados não é difícil. Sempre existe esse tipo de vaga, sempre existe carga horária, porque a gente não consegue suprir a nossa demanda de professores. Tem mais oferta do que demanda. Tem uma oferta grande, né? Então você sempre consegue suprir ali com os talvez designados. Não seja a carga horária ideal. Não a carga horária ideal, às vezes não a escola ideal, mas a oferta do quadro ali da designação, ela existe, todo ano ela existe, né? Então os professores, é uma maneira deles ingressarem sem ser o concurso público. É uma forma democrática, de democrática, né? Continuando aqui, eu vou perguntar aqui. A pesquisa realizada demonstra que a média de dias de afastamento dos professores designados é muito superior dos efetivos, né? Foi o que nós conversamos agora. Sim. Agora, qual que é a razão efetiva para isso acontecer? Nós falamos aí, mas não restou muito claro, assim, a razão que vai provocar o adoecimento e ao outro são os mesmos motivos? Na realidade, a gente vislumbrou aí 2 motivos, né, que a gente aponta no artigo, que seriam motivos pelos quais o afastamento dos designados é mais longo do que o dos efetivos. O primeiro motivo, aquele que a gente já falou um pouco, né, no início da nossa conversa, de que os designados resistem o quanto eles podem para sair de licença para tratamento de saúde. Então tem algumas falas muito emblemáticas aí de algumas pessoas que foram entrevistadas. Então tem um professor, por exemplo, que ele é designado, que ele fala assim: quando eu estou doente ou me sentindo mal, é muito mais comum eu ir para a escola dar aula do que eu ir ao serviço médico de saúde, ao serviço de saúde. Então essa é uma fala que mostra que eles resistem até o fim. Mas o que restou em dúvida para o meu entendimento é com relação aos motivos de começar, de iniciar o adoecimento. O professor desencantado, né, as dificuldades de lidar na comunidade, a carga horária muito efetiva, a falta de instrumentos tecnológicos para trabalhar. O que realmente é fator para começar o adoecimento? Isso a gente não levantou na nossa pesquisa. A pesquisa não mostra, sabe, isso, professor? Né? A gente só trouxe os dados. Quantas licenças eles tiram, né? Quanto tempo duram essas licenças. Mas, sem dúvida, pela nossa experiência, né, em relação à pesquisa com esse tipo de assunto, isso, sem dúvida alguma, esses são alguns dos fatores que levam ao adoecimento. Mas o adoecimento docente, de um modo geral, é também fomentado por esses tipos de fatores, né? Porque dentro da escola, lá na sala de aula, esses professores enfrentam desafios muito semelhantes. A carga para o designado, ela pode ser maior, como eu estava mencionando, porque além disso tudo,
quando ele vai olhar lá, o reconhecimento financeiro dele é menor do que o do efetivo, ele não vê a perspectiva de carreira, ele não tem a estabilidade. Então, isso tudo somado provoca um adoecimento ainda maior. A literatura é vasta no sentido de dizer que vínculos de natureza precária, que a precariedade do vínculo, seja o vínculo docente, seja qualquer tipo de vínculo de trabalho, ela é um fator de adoecimento também. Eu achei interessante, porque eu já li vários artigos científicos que falam sobre o adoecimento mental, psicólogo que sou, por formação, e também li sobre a questão do adoecimento na área educação, mestre em educação e gestão social, que sou também. Então eu li esses textos de dois vieses diferentes, duas perspectivas diferentes, um da saúde mental e outro da parte educacional. E eu vejo que essa pesquisa ela dá um recorte muito exato, né? Eu achei interessante porque ela vai exatamente no ponto, né, de buscar uma comparação entre os empregados precários, vamos dizer assim, entre os designados, os precários, né, e os que estão assim, vamos falar assim, efetivos, né? Estão assim com emprego estável, né? Os que têm estabilidade e os precários, né? E entre estabilidade e precariedade é um abismo entre eles, né? Sim. E essa pesquisa faz esse recorte que eu achei interessantíssimo. Podemos pensar dessa maneira, uma maneira nova, né? E diferente, né? De raciocinar a educação com a saúde mental, né? Bom, a pesquisa, ela foi realizada antes da pandemia, professor? Foi. Os dados que a gente coletou são os dados de 2016 a 2018. Antes de ter foi antes da pandemia. Agora eu fico pensando como é que seria esse resultado, o que mudou de lá para cá? Pois é, a gente não tem dados para mostrar isso, né? Mas mais uma razão para a gente achar aí uma continuidade nessa pesquisa, professor. Com certeza. Né? Que é o pós-pandemia. Quem quiser se candidatar aí a estudar esse tema. O pesquisador científico que se interessar por essa linha de pesquisa, né? Por esse problema, né? Ele tem uma fonte de informação aí muito interessante. A gente não tem dados, então não poderia falar isso com base em dados, porque a nossa pesquisa foi só até 2018, mas o meu sentimento é que essa situação, ela deve ter se agravado ainda mais com a pandemia, né? Porque a própria pandemia em si, ela já foi uma causa de adoecimento para muitas pessoas, né? Então você imagina essa incerteza, as aulas suspensas, a pessoa sem saber se vai ter uma nova designação, sem saber o dia de amanhã. Muitos desses professores tiveram que depois tentar transformar aquelas aulas que eles davam presencialmente para um ambiente remoto, muitas vezes sem ter nenhum treinamento nesse sentido. Então eu acho que é muito provável que a pandemia tenha sido ainda mais um fator agravante em relação a esse quadro. Imagino que esse número de 24 mil, quer dizer, esse número de 24 mil é de 2022. 2022, né? Esse é o número que o professor Cláudio apresentou, então, né? Talvez antes de 2022, antes da pandemia, de 2016 a 2018, no nesse interstício aí da pesquisa, o cenário seja bem diferente, né? Imagino que sim. Pode ser que tenha ali um aumento muito grande de adoecimento mental, né? De saúde mental aí do docente em função da pandemia. A gente supõe, né? Agora, continuando a pergunta aqui, você entende que é possível imaginar o cenário educacional sem um vínculo de designação? E em quais hipóteses ele caberia de fato? Pois eu acho muito interessante essa pergunta, professor, até te agradeço por essa pergunta. Agradeço ao professor Cláudio Magalhães, que é o mentor do programa, ele que elabora com muito zelo, né, cuidadosamente as perguntas, com muita técnica para falar. Ele é um professor brilhante, né? Ele que escolhe a dedo as perguntas. Se eu fugir aqui um pouquinho, ele puxa a minha orelha e fala: o programa não é sobre isso. O que é isso que você está falando aí tem a ver com a educação? Sim. Eu acho importante essa pergunta. E ele é meu professor, tá? Que bom. Sempre foi. Porque eu acho importante essa pergunta, porque às vezes a minha fala pode traduzir um pouco a impressão de que, nossa, por que optar pelos designados, né? Os designados estão aí recebendo menos, sem carreira,
né, adoecendo mais, por que optar pelos designados? Então a solução para os males seria: vamos fazer concurso público e ter só efetivos. Os designados serão efetivados, né? Ou então isso já foi feito. Você tá rindo aí, não é? A lei complementar 100 já fez isso e não deu certo. Não é? Mas pelo mesmo, contrário, gerou-se outro problema. Concurso público, né? Se fosse mediante concurso público não seria problema, né? Mas mediante caneta, né? Na canetada é que não pode. Pois é. Mas é interessante isso, porque eu não estou defendendo aqui que não exista mais contratação, né, de natureza temporária, precária, que não exista mais designado. Tem que ter. A administração pública, a senhora sabe muito bem tem que ter, especialmente o contratado temporariamente ou designado, né? No sentido de que eventualmente, como eu mencionei, a professora sai de licença maternidade, o professor sofre um acidente e o serviço educacional ele tem que continuar. Eu não posso fazer concurso público para uma vaga, eu até posso, né? Mas é contraproducente, é muito caro, é muito demorado eu fazer um concurso público porque a professora de história ficou grávida. Então, eu vou fazer para uma vaga. A continuidade do serviço público, não existe a continuidade do serviço. Então, é óbvio que eu preciso ter contratados temporários ou designados. Mas o que eu preciso é que essa situação que é excepcional seja tratada como exceção. Eu não posso ter um quadro no qual a maioria dos meus professores são designados em vez de efetivos. Aí tem até um estudo muito bacana de um aluno meu, o Leandro, eu participei da banca dele. Ele estudou, por exemplo, o impacto dos professores designados, da opção pela maioria de professores designados nas escolas, o impacto sobre a educação, sobre os resultados da educação. E aí, o estudo dele não é tão conclusivo, porque os dados que ele conseguiu ainda são poucos e ele teve muita maturidade no estudo de dizer, olha, o que eu consegui deduzir até agora foi só isso, a gente precisa de mais análises a respeito disso, mas ele demonstra que tem um forte indício de que aquelas escolas em que há uma preponderância de professores efetivos, os níveis educacionais dos alunos são melhores do que o nível educacional dos alunos das escolas em que preponderam os designados. O que pra gente é muito óbvio. Se eu tô lá fazendo um trabalho com os meus alunos, amanhã chega o professor efetivo, eu tenho que voltar para casa, o novo professor efetivo ainda vai ter que se inteirar do que está sendo feito, como que vai ser, qual que era o projeto que ela estava desempenhando. Então, isso é muito nítido pra então gente, quer dizer que a pesquisa, né, do Leandro aponta aí para uma qualidade de ensino relativizada em relação à própria designação, sim, né? Então, assim, uma qualidade pior onde se opta pela maioria dos designados, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, ele tem ali uma meta de número de professores efetivos muito maior do que designados, e Minas Gerais não chega nem perto dessa meta, e isso não é de agora, isso é de muitos anos. Né? O maior empregador do Brasil é o governo de Minas, a Secretaria de Educação de Minas, com essa quantidade de municípios, essa extensão quase que continental, né? Que a Minas Gerais é muito, muito grande. É o maior empregador do Estado, né? Na área de saúde, educação e segurança. E quando você pensa na educação, que tem ainda esses que são designados para serem efetivados, é uma infinidade de gente. A gente também tem que considerar que existem barreiras para isso, né? Com certeza, é o que eu sempre falo, assim, em termos de política remuneratória, de política de carreira, toda vez que a gente vai pensar numa política de carreira para a educação, a gente já tem que pensar com o pé atrás, porque qualquer coisinha que você dá, o impacto é imenso, porque é uma secretaria muito grande, né? São muitos servidores, então o impacto é muito grande também, né? Esperamos que agora as coisas possam entrar no eixo daqui para frente, a gente tenha um prestígio maior para com os docentes, porque a educação, a base da educação está na mão de obra, está na educação em si, né? Então é difícil a formação, né? Eu vi agora que as licenciaturas na UFMG, elas têm oferta de cursos em educação à distância. Sim. Né? As licenciaturas de geografia, de história, matemática, física, que isso está muito ligado à formação de professores para a educação básica. Mas não tem oferta para os cursos de educação à distância
para as outras formações, né? Então essa é uma busca que a gente tem que pensar sobre educação à distância e o tanto que isso vai influenciar no futuro, porque, veja bem, se hoje nós temos esse número que a senhora mostra aí, sobre a questão do adoecimento docente em função da precariedade da condição de trabalho. Agora, quando você imagina que a educação à distância começa a tomar lugar, né? Porque aí um professor, quer dizer, eu não sei até que ponto que a educação à distância vai ser incorporada no ensino básico, né? No ensino médio, no ensino fundamental. A educação, nesse sentido, talvez ela não tenha um aprofundamento muito grande de educação à distância, mas é um fator também de adoecimento, não? A educação à distância, ela se beneficiou bastante do momento da pandemia, porque a gente teve que fazer uma evolução aí, né? Só Deus sabe como, mas tivemos. Agora, os estudos ainda vão mostrar, os dados ainda vão mostrar em que medida essa educação à distância ela foi de fato efetiva, né? Porque é algo também que muito se questiona. Então a gente teve que fazer essa conversão aí do presencial para o virtual. Algumas escolas conseguiram, especialmente a rede particular de ensino, ela foi mais rápida em relação a isso, mas ainda assim, a duras penas, e a gente ainda não sabe também quais são as sequelas que isso vai deixar em termos de aprendizado, né? Talvez tenhamos aí respostas no INEP, né? Na avaliação do Enem, avaliação do ensino médio, né? Justamente com esses números para a gente poder avaliar se comparado antes da pandemia, se os resultados houveram uma queda aí, né? na capacidade de aprendizagem dos alunos. É um processo longo, né? Agora vamos falar da Fundação João Pinheiro. Vamos. Eu estou curioso para saber das ofertas de disciplinas, de cursos, enfim, de graduação, de pós-graduação, de lato senso, de estrito senso. Eu recomendo demais a Fundação João Pinheiro. Sou até suspeita para falar. Olha, para quem está só ouvindo aí e não está vendo a live, o brilho nos olhos dela quando fala da fundação eu assim, sou filha da Fundação João Pinheiro, né? Me formei lá. O curso de graduação da Fundação João Pinheiro, eu posso dizer por experiência própria, é um curso que muda a vida da gente mesmo, né? Porque você entra lá como aluno e você sai de lá como um servidor público, né? E isso é uma mudança real, né? Então, assim, você sai de lá já com a possibilidade de contribuir a partir de tudo que você aprendeu para o estado de Minas Gerais. Então, assim, é um motivo de grande orgulho, né? É um curso, como eu já falei, é um curso que é público, né? Então você não paga mensalidade nenhuma. É um curso que vem sendo, assim, festejado, celebrado por todos os órgãos, assim, com certeza. Sempre com as notas mais altas, né? Sempre muito reconhecido. E os alunos ainda recebem bolsa de estudos e ao término do curso saem de lá com emprego, né? Não bate aquele desespero um dia depois da formatura e agora eu tô desempregado, né? Já sai de lá com emprego. Mas a nota de corte do Enem também deve ser muito alta, né? Passa de 800, né? Para entrar. Eu não acompanho, mas deve passar, porque a gente tem alunos lá que são aprovados em medicina e que às vezes acabam optando pelo curso. É uma nota de corte alta, mas a gente tem políticas afirmativas também, a gente tem cotas, então assim, é um curso muito interessante. Gente, vale a pena estudar, vale muito a pena, né? Então, além da graduação lá na Fundação João Pinheiro, a gente tem mestrado, que também é público, né? Também é gratuito. E a gente tem os cursos de pós-graduação, esses aí são pagos. Eu sou coordenadora da pós-graduação. Quais são os cursos de pós-graduação? Atualmente, o nosso carro-chefe, né, chama CEA-PPGG, que é o curso de especialização em administração pública, planejamento e gestão governamental. Esse é o nosso carro-chefe. É pago, mas se você pensar assim, a Fundep também é paga. Você vai fazer na UFMG e eu mesmo faço pós lá. Tem que pagar, não é gratuito. Então a graduação, ela é gratuita. É gratuito e o mestrado é gratuito. O estrito senso é gratuito, mas o lato senso, que é a pós-graduação aqui, é paga, né? É paga. E vamos combinar, né? A pós-graduação lato senso, ela é, de um modo geral, mais destinada para pessoas que já estão no mercado de trabalho. Então, ela já tem condições de pagar esse curso, né? Não é um curso de formação, é uma pós-graduação. Então, uma especialização, né? Isso, geralmente, para o concurseiro, é um diferencial, né? Para o concurseiro, para quem quer progressão na carreira, né? É muito comum quem quer, às vezes, uma realocação na carreira.
porque você constrói ali uma rede, né, de networking, você conhece outras pessoas, às vezes tem a possibilidade ali de mudar de emprego, então ele é muito interessante. E o processo de ingresso no mestrado também é por projeto? No mestrado você tem que apresentar um projeto de pesquisa, mas você também usa aquela nota do teste ANPAD, né? Você se inscreve, aí tem a nota de corte lá do teste ANPAD e tem um projeto de pesquisa. Que apresenta bacana. Também para a banca. Que legal. Agora, qual que é para quem está ouvindo a rádio? Poxa, eu sou funcionário público, pensou em progressão na carreira, como é que eu faço para entrar em contato com a fundação? Então anota aí o site da fundação. Já anota no celular, é www.fjp, né, de Fundação João Pinheiro, .mg.gov.br. E tem também o Instagram, que é Fundação João Pinheiro. Lá no site, né, se vocês entrarem na aba lá da Escola de Governo, vocês encontram as informações sobre graduação, pós-graduação, mestrado, cursos de capacitação e treinamento, programas de formação profissional, tem muita coisa lá. Tem disciplinas isoladas também, professora? Geralmente o mestrado, quando sobra vaga, eles abrem disciplinas isoladas. Geralmente, assim, quando tem, né, vaga sobrando ali, eles abrem disciplinas isoladas. Que bacana. Olha, eu acho interessante, assim, pra gente finalizar nossa conversa, que é muito produtiva, né? Reitero aqui o agradecimento, você vir aqui pessoalmente aqui na rádio, nos prestigiar, trazendo tanta informação importante, informações pertinentes para o campo da educação. E eu gostaria de explorar um pouquinho mais o conhecimento da senhora e pensar assim, quais são as próximas pesquisas que vocês pensam assim que deviam trabalhar no campo da educação alinhado com as políticas públicas? Bom, a gente tem trabalhado muito essa questão do planejamento e da atuação estatal em relação a essa questão dos vínculos, né? Eu tenho uma predileção por essa questão dos vínculos docentes. Eu já venho trabalhando com isso há bastante tempo. Então, quais são as consequências, né, de se optar por essa designação? Né? Quais são as consequências de não se fazer esse planejamento adequado da força de trabalho? A gente está trabalhando num artigo agora, esse artigo que a gente publicou com o Ralph foi muito interessante, ele deu uma repercussão boa e aí a gente recebeu convites aí para novos artigos. Então a gente está trabalhando num artigo em que a gente analisa o papel do Estado no que diz respeito ao planejamento da política pública educacional, especialmente no que se refere à escolha do vínculo, porque a sensação que a gente tem é que o Estado veio adotando ao longo do tempo um papel muito reativo em relação a essa situação. O que eu quero dizer em relação a isso? Se a gente fizer uma linha do tempo, lá em 2007 veio a Lei Complementar número 100, que efetivou 112 mil professores designados, 112 mil servidores designados, a grande maioria eram professores. Em 2014 veio a declaração de inconstitucionalidade. Entre 2007 e 2014, foi proposta uma ação de inconstitucionalidade da designação. Ou seja, o Estado vinha designando e ele já tinha um forte indício de que a designação poderia vir a ser declarada inconstitucional. Em 2014, quando foi declarada inconstitucional a efetivação, não a designação, a efetivação, o que o Estado fez no ano seguinte? Tive até um orientando, o Lucas Silqueira, que fez um trabalho super bacana. O trabalho dele foi até premiado com menção honrosa lá na Fundação. E ele mostra isso, eu achei muito interessante. Em 2014, quando veio a declaração de inconstitucionalidade das efetivações, o que o Estado fez no ano seguinte, em 2015? Ele designou aqueles ex-efetivados, aquelas pessoas que tinham sido efetivadas por lei e que a efetivação caiu por terra. Então, no dia seguinte, o que eles se tornaram? Designados novamente. Então, o que a gente vê daí? Uma atitude muito reativa do Estado. Em vez do Estado já pensar uma política, então o que nós vamos fazer? Porque, já está tramitando também uma ação de inconstitucionalidade contra a designação. Por que o Estado não foi proativo?
o Estado simplesmente designou novamente. Teve ADI de designação também? Teve ADI de designação e que foi julgado inconstitucional em 2020. Agora, em 2020 foi declarado inconstitucional pelo STF a designação para cargo vago. Então note, o STF falou, a designação para substituição da professora que saiu de licença maternidade, ok. Agora, para o cargo vago, que o Estado já sabe que tem aquele cargo de professor de português, que o Estado já sabe que tem uma escola ali que precisa de professor, você colocar designado para isso tá errado, tinha que fazer concurso. Então veio a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2020 e declarou... Para o exercício de 2021. Aí ele deu um prazozinho de cumprimento. Aí o que o Estado fez? De novo, o que nos leva a crer, a gente está estudando isso, a gente está escrevendo, mas o que nos leva a crer é que a atuação do Estado ela é sempre reativa. O que o Estado fez? Então se a designação foi declarada inconstitucional, ele foi lá na década de 70, buscou um instituto que existia na lei chamado de convocação, que é igualzinho a designação, que só muda o nome, regulamentou esse instituto lá em 2021 e passou a convocar. Aí o Ministério Público viu. Aí o Ministério Público falou, você tá achando que a gente é bobo? Foi lá e entrou com uma DPF, que foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 915, contra a convocação. Aí essa DPF já foi julgada em 2022, em maio de 2022. Agora. E aí nessa DPF, aí o STF não deu moleza pro Estado, falou para o Estado assim, olha, a convocação também é inconstitucional. Você está usando a designação, você deu uma nova roupagem, um novo nome, mas é a mesma coisa. E aí agora o STF deu 2 anos de prazo para o Estado para ele regulamentar essa situação dessa precariedade. E aí o Estado está atuando, eu faço parte de um grupo de trabalho em que o Estado, e aí tem membros da CEPLAG, da Secretaria de Educação, de vários órgãos estatais, né, que tem função educacional. Então tem o FOP, tem Fundação João Pinheiro, tem vários órgãos, tem a AGE, então tem procuradores do Estado, né, advogados do Estado, no sentido de elaborar uma minuta de projeto de lei e uma minuta de decreto para agora sim regulamentar essa situação como contratação temporária nas situações que a Constituição permite a contratação temporária. Então agora está sendo feito esse trabalho. Mas a percepção que nós temos e que a gente está desenvolvendo, né, na nossa atual pesquisa, é muito no sentido de que o comportamento estatal ao longo dos anos, se a gente criasse essa linha do tempo, a gente percebe uma atuação estatal muito reativa. O Estado já podia ter antevisto essa designação e ter feito isso há muito tempo. Fica despistando. Ele fica assim, o problema surgiu, então vamos lá tentar resolver. Vamos arranjar uma maquiagem. Vai dar uma maquiada aqui. Agora não vai ter jeito. Agora o Judiciário já estipulou esse prazo para o Executivo de 2 anos e o Executivo vai ter que mudar isso, vai ter que ter uma regulamentação. Mas a gente que é leigo pensa assim, não, é muito simples. Cria uma lei, coloca as disposições transitórias que vão permitir o governo se ajustar a isso e pronto, acabou. E dá um prazo para que isso entre em vigor, né? Sim. Só que é um universo muito grande, né, professor Luiz? E assim, esse é o problema. Se você pegar ao longo dos anos, o número de designados é sempre maior do que o número de professores efetivos e a gente está falando de uma gama muito grande de professores. É muito difícil para o Estado, na condição que o Estado está, né? Aí já nos limites prudenciais da Lei de Responsabilidade Fiscal, sair fazendo concurso público para professor, e é para muito professor, né? Não é pouco. É bastante gente. Mas é o caminho. E a categoria dos professores fica calada? Não, eu tenho certeza que não. Isso, gosta de fazer um pouquinho de barulho, né? Com certeza, tá tem que fazer mesmo, tem que fazer, né? Esperamos que daqui para frente a gente possa ter um resultado melhor em relação a isso. Sim. Né? E eu acredito que a pesquisa da senhora, lamento que o Ralph não veio. Sim, também. A Marina também. Marinha, claro. ela também podia estar aqui conosco, mas agradeço muito a ela e ao Ralph por poder dar a oportunidade para o programa aqui apresentar o trabalho de vocês e reconhecendo aí de antemão a importância e a relevância que tem para a educação essa pesquisa, que realmente pode nos render frutos lá na frente com a integração e a incorporação de outras pesquisas que vão fazer parte aí do estudo da questão
da saúde mental do docente, né? Do adoecimento dele. Olha, eu agradeço demais a sua participação, né? Obrigada. Muito bom ter vindo aqui participar do programa, né? E eu acredito que você contribuiu bastante para nosso aprendizado aqui com dicas importantes, né? Eu que agradeço, viu? Foi muito bom ter essa oportunidade de fala aqui. Obrigada. Tá certo. Gente, o programa fica por aqui, né? E com os trabalhos técnicos de Rony de Souza, produção de Cláudio Magalhães, direção de Deise Avelino. Fica por aqui o programa Educação para Todos, que acontece todas as quintas-feiras às 4h, aqui na Autêntica FM 106,7. Até lá. Autêntica FM. Sempre ao seu lado. Autêntica FM. Apoio Cultural Autêntica FM. Autêntica.